Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca da lei complementar, né, do município de Valparaíso, a lei complementar 102 de 2017, que trata aí da organização, da estruturação da Guarda Municipal, né, de Valparaíso. Então, olha só, senhores, nós vamos retornar de onde nós paramos, no bloco anterior, nós vamos retornar aqui do artigo 12, tá? E nós vamos começar a falar dos inspetores. Mas antes disso, eu preciso só lembrar você, tá, para te localizar, não é isso? Que a Guarda Municipal ela tem uma estrutura. E nós vimos que nós temos aqui, primeiramente, né, os órgãos de direção geral, né? Isso aqui nós já estudamos. Os órgãos de direção geral são compostos aqui pelo comando e pelo subcomando, não é isso? Isso aqui nós trabalhamos nos blocos anteriores. Nós falamos quais são as atribuições do comandante da Guarda Municipal, quais são as atribuições do subcomandante da Guarda Municipal, e agora nós vamos trabalhar isso aqui, ó, presta bem atenção. Nós vamos falar agora, tá, dos órgãos, tá, de direção setorial. Cuidado, senhores. Quando eu falo de órgãos de direção setorial, eu não estou mais falando daqueles órgãos que eles têm uma certa atividade em todas as áreas, né? Todas as atividades relacionadas à Guarda Municipal. Isso aí fica para a direção geral, não é isso? Então, quando eu falo de órgão de direção setorial, eu estou falando de quem? Eu estou falando, senhores, tá? Das inspetorias, tá? Nós temos aqui, ó, as inspetorias que vão se dividir, tá? Em duas, tá? Eu tenho as inspetorias de pessoal / logística e eu também tenho a inspetoria, tá? De operações. É isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Então, olha só, senhores. Vamos lá. São atribuições dos inspetores. E aqui, o artigo 12, ele inicia falando de forma geral, tá? Ele vai trazer aqui duas situações que são bem genéricas, tá? Que corresponde a atribuições, tá? Dos dois inspetores. Tanto os inspetores, tá? De pessoal e logística, como também os inspetores de operações. Então, senhores, quais são as atribuições dos inspetores? Pouco importando até aqui se ele é um inspetor de pessoal e logística ou se ele é um inspetor de operações. Até aqui, senhores, compete aos inspetores cooperar, não é isso? Cooperar, ajudar, não é isso? Colaborar com o comando da Guarda Municipal para o bom desempenho do serviço administrativo e operacional. Aqui você já consegue enxergar o seguinte, uma divisão. Olha que interessante. O serviço administrativo, que é aquele serviço mais interno, né? Quais são os policiais que vão trabalhar nessa equipe no dia de hoje, né? A escala de serviço, o cadastro de todos os guardas municipais com seu respectivo endereço, dados pessoais. Todo esse serviço administrativo, você vai aprender comigo, que fica aqui, ó, com o inspetor de pessoal e logística. Já quando eu falo do serviço operacional, que é o serviço de rua, isso aqui já fica a cargo do inspetor de operações. Nós vamos trabalhar já já essa divisão, tá? Aí também, de forma genérica, que o artigo 12 ele fala que também compete aos inspetores, tanto faz se é um inspetor de logística ou pessoal ou de operações, zelar, né? Preservar, cuidar, né? Observar aí o cumprimento do regimento interno, do código de conduta e da legislação vigente que venha a regulamentar a atividade da Guarda Municipal. Senhores, do fundo do coração, que vai cair na sua prova é isso aqui, tá? É agora onde eu vou separar quais são as atribuições do inspetor de pessoal e logística e quais são as atribuições do inspetor de operações. Então, primeiro, eu vou falar do inspetor, tá? De pessoal e de logística. Ou seja, já vou te avisando logo. Esse inspetor aqui, a atividade dele está muito mais relacionada à questão administrativa, tá? Administrativa, ou seja, interna, não é isso? Quando eu falo de pessoal, eu estou falando algo relacionado aqui ao RH, por exemplo, recursos humanos, né? Cadastro dos guardas, né? Endereço,
deixa eu ver, questão de controle do material, né? Quantas munições nós temos aqui? Vai pagar essa munição para algum guarda? Tem que ter o cadastro para ir contabilizando ali as munições que já foram entregues para os guardas, reposição de material, toda essa parte aqui, tá? De RH, não é isso? E também de almoxerifado, vamos colocar assim, né? Tudo isso aqui está relacionado ao inspetor de pessoal e logística, que está muito mais vinculado à questão interna administrativa do que a questão de rua, né? A questão ali de coordenar ali o trabalho de rua, tá? Porque você vai ver comigo que isso compete ao inspetor de operações. Mas vamos com calma, vamos entender isso aqui. Primeiro eu vou falar do inspetor de pessoal e logística, que está vinculado à realização de atividades administrativas internas para fazer com que a coisa funcione. Vamos ver quais são as atribuições dele. Olha só. Compete ao inspetor de pessoal e logística coordenar, tá, e executar as atividades referentes à administração de pessoal, material e serviços gerais. Ou seja, senhores, é aquela situação ali, né, aquela atividade administrativa interna, né? Então, por exemplo, quantos guardas eu tenho? Tá, eu tenho aqui, por exemplo, 40 guardas municipais. Beleza. Quantos guardas estão baixados, ou seja, estão com atestado médico, afastados das suas atividades, seja por um atestado médico, seja por uma licença, seja porque estão de férias? Tudo isso aqui, toda essa gestão de pessoal, tá? Toda essa gestão de material, quantos coletes balísticos eu tenho? Quantas viaturas eu tenho? Quantas munições chegaram? Quantas munições foram passadas para os guardas? Quantas estão no estoque? Não é isso? Para reposição? Não é isso? Então, toda a escala de serviço, olha lá, serviços gerais, por exemplo, quantos guardas vão trabalhar no final do ano? Quantos guardas vão ser convocados aí para trabalhar em um grande evento onde eu vou ter um show, né, no município? Toda essa questão administrativa aqui, toda essa coordenação e execução compete ao inspetor de pessoal e logística, ok? Olha a próxima atribuição. Você vai notar que se você entender que o inspetor de pessoal e logística, ele organiza, ele é o responsável por organizar, coordenar, administrar mesmo questões burocráticas internas administrativas, acabou, você não tem como errar. Então, olha só, próxima atribuição do inspetor de pessoal e logística: controlar o efetivo da Guarda Civil Municipal, mantendo atualizado os prontuários individuais. Senhores, cada um de vocês, quando ingressarem na Guarda Municipal, vai ter uma pastinha lá na administração, onde eu vou ter os seus dados, onde eu vou ter o seu histórico funcional, se você já foi punido, não foi punido, se você está de licença, se você está de férias, e os seus atestados. Todos os guardas vão ter uma pasta, né, individual, não é isso? E esse controle do efetivo da guarda, quantos guardas eu tenho à disposição? Porque às vezes eu tenho ali o órgão ali, né, com 40 guardas municipais, mas 4 estão baixados, 2 estão de férias e mais 4 estão de licença. Opa, então eu não tenho à disposição 40, eu tenho 30. Entendeu? Esse controle do efetivo, que é uma questão administrativa, tá? É realizada, né? É coordenada, né? Pelo inspetor de pessoal e logística. Próxima. Elaborar as escalas de serviço em conformidade com as instruções do órgão de operações. Então, levando em consideração a quantidade de guardas municipais que eu tenho em pronta disposição para realizar as atividades fins, que é a atividade de rua, não é isso? Eu, inspetor de pessoal e logística, vou estabelecer a escala. Então, por exemplo, de segunda a sexta-feira, cada um dos dias da semana, eu vou ter aí 2 equipes, cada uma composta por 3 guardas civis municipais, e aí eu vou estabelecer, né? Nessa escala aqui, na escala A, vai estar na equipe 1, Fernando, Felipe, Matheus. Na equipe 2, Marcela, André e Luciano. Aí na equipe B, ou seja, essa escala com a definição de quem vai estar de serviço nesse dia, no outro dia e no outro dia, tá? Isso aqui é uma atividade administrativa, uma atividade interna, tá? E corresponde aí a uma das atribuições do inspetor de pessoal e logística, beleza? Vamos lá. Também compete a ele organizar o arquivo, relatórios, cadastros e outros documentos referentes ao efetivo.
toda aquela documentação, seja o cadastro dos guardas, os relatórios, né, relacionados ali a quem está de férias, quem não está, toda essa organização interna corresponde aí à atribuição do inspetor de pessoal e logística, tá? Você viu como é que não tem mistério? Se você entender a essência do cargo, você consegue definir ali com clareza e sem precisar decorar que aquela atribuição corresponde ao comandante, ao subcomandante, ao inspetor, né, de pessoal e logística, ou até mesmo ao inspetor, que você vai ver já já comigo, de operações, tá? Então, olha a próxima. Compete ao inspetor de pessoal e logística organizar e manter em dia a relação nominal do efetivo da guarda com respectivos endereços residenciais e telefones para efeito de chamada de emergência. Senhores, às vezes você está ali na sua folga. Vamos imaginar que você, guarda municipal de Valparaíso, a sua escala é 24/72. Você trabalhou, né, ontem. Então você, hoje, amanhã e depois de amanhã, a priori, você está de folga, né? Porém, eu tive um evento, né, que foi aí organizado e vai ser realizado no dia de amanhã. E eu estaria de folga. É possível que eu seja convocado para trabalhar? É possível, isso acontece muito, tá? Então, o que acontece? Só que para eu conseguir convocar esse guarda municipal, eu preciso ter um cadastro, uma relação com nome, endereço e telefone de cada um deles, para que eu possa conseguir entrar em contato com esse guarda e falar, olha, você foi convocado aqui, irmão, tem que comparecer amanhã, tá? Pô, mas é meu dia de folga. Não tem problema, faz parte do jogo, né? O que a gente chama aí, que não é o caso da guarda por não ser militar, mas na polícia militar a gente chama isso de azar militar. Faz parte do jogo, tá bom? Beleza. Próximo. Efetuar o controle da apresentação dos integrantes da Guarda Municipal quando solicitados a comparecer em juízo ou perante autoridades requisitantes. Então imagine que o juiz da comarca, né, de Valparaíso intimou ali um guarda municipal para ser ouvido, uma vez que o mesmo foi o responsável, né, junto com a sua equipe, pela prisão em flagrante de um determinado indivíduo, né? O que acontece? O inspetor de pessoal e logística é ele que faz esse controle, tá, da apresentação dos integrantes quando eles forem intimados ali, né, para comparecer em juízo ou perante outras autoridades, o delegado de polícia, o Ministério Público, por exemplo. Então, eu preciso verificar, esse guarda que foi intimado, ele compareceu? Compareceu, então dou um okzinho lá no nome dele, tá tudo certo. Opa, o guarda não compareceu. Vou apresentar um documento para que ele justifique em 48 horas o motivo do não comparecimento, uma vez que ele foi intimado. Todo esse controle de comparecimento, de presença, né, que diante de uma intimação, seja em juízo ou perante outras autoridades, essa parte administrativa está toda relacionada aí às atribuições do inspetor, tá, de pessoal e logística, beleza? Também compete a ele receber, armazenar e distribuir e também controlar todo o material da Guarda Municipal. Opa, chegou colete balístico, chegou aqui, por exemplo, munição, chegou aqui, por exemplo, os cones, né, que foram adquiridos pelo município. Essa questão de almoxerifado, de controle de bens, né, de materiais que vão ser utilizados para o desempenho, né, para as atividades fins da guarda, esse controle de almoxerifado, como também de RH, tudo isso aqui, senhores, são questões administrativas, são questões internas e compete a esse inspetor. Inspetor de logística e pessoal. Beleza? Tranquilo? Também compete a ele fiscalizar e adotar providências com relação ao controle, à guarda e à manutenção dos materiais distribuídos, inclusive do armamento. Então, por exemplo, aquele guarda municipal recebeu uma pistola, né, calibre ali 9mm, por exemplo, tá? Vamos colocar aí. E esse armamento não é dele, esse armamento, né, ele é de propriedade do município. Beleza. Só que ele vai utilizar durante o exercício das suas funções ali, leva para casa e etc. Eu preciso ter esse controle. Essa arma tá. Eu tenho 29 armas, tá? 29 pistolas. Com quem que tá cada arma? Com quem que tá cada colete balístico? Então esse controle aqui de material, de almoxerifado mesmo, protocolo e etc., tudo é questão administrativa, é questão interna, está a cargo aí do inspetor de logística e pessoal.
beleza? Manter em dia a documentação relativa ao controle e à guarda do patrimônio. Eu preciso ter uma lista, um documento, onde eu tenho aqui todo o material que corresponde ao patrimônio do órgão, tá? O órgão tem está sob o poder do órgão quantas armas? Tantas. O órgão tem quantas viaturas? Tantas. O órgão tem quantas cadeiras? Tantos. O órgão tem tantos computadores à disposição? Tantos. Eu preciso ter um controle, porque se eu não tiver esse controle, sumiu um computador. Tá, mas quantos computadores eu tinha? Rapaz, eu acho que eu tinha uns 4, 5. Não, filho, eu preciso ser exato. Eu tinha 8 computadores, tá? Eu tinha 32 pistolas, eu tenho 7 viaturas, eu tenho 32 coletes balísticos, eu preciso ter um controle de todo o material que está sob a guarda, o poder, o uso da guarda municipal, porque aquele material, tá, não é meu, não é seu, não é do inspetor, não é do comandante, são bens públicos, tá ok? Beleza. Senhores, com isso, antes de passar para o próximo inspetor, vamos só lembrar o seguinte, olha como você não vai precisar decorar, tá? Quando eu falo aqui dos órgãos, tá, de direção setorial, eu estou falando do quê? Eu estou falando de atividades que estão relacionadas, divididas, não de forma geral, como ocorre com comando e subcomando. O comando, senhores, ele é o líder. Então ele tem que ter conhecimento de tudo. Imagine uma empresa onde eu tenho um CEO. O CEO ele não vai reunir com os diretores, porque cada diretor cuida de uma pasta. Cada diretor cuida de um assunto, de um tema, de uma área específica. Então, diretor de RH, eu tenho diretor de administração, eu tenho diretor de marketing. O diretor de marketing, ele está preocupado com o marketing, certo? Agora, eu como líder, eu como CEO dessa empresa, eu tenho que estar a par de todas as áreas. É a mesma coisa aqui. Então, esses órgãos de direção setorial, eles são divididos na Guarda Municipal de Valparaíso em 2 grandes setores. Aquele primeiro, que é um setor mais voltado para a área interna, para a área administrativa, mais organização do pessoal, organização do material, né? Eu vou organizar tudo internamente para que tudo funcione direitinho e esse guarda consiga sair para a rua para realizar ali, executar a sua atividade fim. Esse inspetor que cuida da área administrativa é um inspetor, tá, de pessoal e logística. Pessoal está mais relacionado à atividade de RH, não é isso? E logística está mais relacionado a atividades, por exemplo, de almoxerifado. Beleza? Só que aí eu também tenho aquele inspetor, e agora vai mudar. Eu tenho aquele inspetor que ele vai coordenar, ele vai cuidar do quê? Da atividade de rua, tá? Agora eu não tô falando daquele cara que vai cuidar, lista de nome, lista com o nome dos guardas, né? Qual material? Não, eu tô falando do cara que vai cuidar, que vai coordenar do serviço de rua, aquele lá que as equipes operacionais vão executar na rua ao exercerem ali as suas atividades, que se resumem ali, né? A proteção dos bens, patrimônio, né? Instalações do município. Esse diretor, né, na verdade chamado de inspetor, ele vai trabalhar mais na área agora operacional, tá? Mais para a rua. Esse aqui é o chamado inspetor de operações. Eu quero que você enxergue ele, tá? Fazendo aqui uma analogia, é como se fosse o CPU, tá? Na Polícia Militar. CPU é comandante do policiamento urbano. Deixa eu te explicar isso aqui, como é que funciona na Polícia Militar, para você fazer uma analogia. Todos os dias na Polícia Militar, entram de serviço naquele batalhão algumas viaturas. Então, por exemplo, eu vou estar de serviço amanhã e eu vou ter ali 6 viaturas, ou seja, 6 equipes entrando de serviço. Tá? O que acontece? Eu vou pegar um policial, que costuma ser o mais antigo, né? E ele vai coordenar, ele vai controlar todo esse serviço das 6 viaturas. Esse cara é chamado de CPU. Ele é o comandante do policiamento urbano naquele dia, naquelas 24 horas de serviço. Esse inspetor aqui, senhores, tá? Esse inspetor aqui de operações é exatamente esse cara. É o cara que vai planejar, vai coordenar, vai fiscalizar a atividade de rua. Aí não é aquele inspetor que fica lá dentro coordenando as atividades administrativas. Não, esse aqui vai coordenar a atividade de rua, atividade operacional, tá bom? Então olha só como é que fica fácil. Compete ao inspetor de operações planejar, coordenar e supervisionar, né? Que é fiscalizar em constante contato com as equipes operacionais, que são quem vai exercer ali a atividade fim, tá? E postos de serviço
toda atividade fim da corporação, ou seja, toda atividade de rua, atividade de patrulhamento preventivo, atividade fim, atividade relacionada diretamente à proteção dos bens, serviços e instalações dos bens do município, tá? Beleza. Também compete a ele propor, né, estratégias, diretrizes para o estabelecimento de padrões, de procedimentos operacionais. Então, como ele coordena essa atividade de rua, ele pode, por exemplo, falar assim: comando, eu estou aqui para propor ao senhor que a gente realize ali, por exemplo, blitz, né, ponto base ali, né, em tais horários, porque são os horários onde eu tenho maior fluxo de pessoas dentro do município. Então ele está propondo ali uma estratégia, né, estabelecendo um padrão de procedimento operacional relacionado ali, por exemplo, a blitz, né, relacionado à atividade fim, tá? Coordenar e fiscalizar o sistema de radiocomunicação, o uso de armamento e viaturas operacionais. Senhores, é ele que vai coordenar e vai fiscalizar, tá? Se os rádios estão funcionando dentro das viaturas para conseguir que uma equipe possa se comunicar rapidamente com outra, tá? O armamento, não é isso? Poxa, os armamentos, eles estão, tá tudo certinho, o pessoal tá dando manutenção no armamento? Quantos armamentos eu tenho? E etc. As viaturas, né? Todas as viaturas estão com óleo certinho, todas as viaturas estão revisadas, com pneu em condições, etc. Tá tendo abastecimento correto das viaturas. Tudo isso aqui está relacionado à atividade fim, tá? Por quê? Porque para poder ir para a rua e através de um patrulhamento preventivo, eu conseguir proteger os bens, serviços e instalações do município, né? Eu preciso ter o armamento à minha disposição e ele precisa estar em condições de uso, eu preciso ter a viatura e eu preciso, né, ter como me comunicar, tá ok? Com as outras viaturas. Professor, mas vem cá, esse negócio de rádio não está ultrapassado? Claro que não, senhores, cuidado, tá? Às vezes, dependendo da situação que você se encontre ali, né, uma troca de tiro, por exemplo, para você pegar o telefone é muito mais complexo do que você pegar um rádio, apertar um botão e já chamar o apoio, tá? Então, a radiocomunicação é importantíssima para a atividade fim, não só da guarda, como qualquer polícia que atue aí, né, realizando atividade ostensiva e preventiva, beleza? Maravilha. Também compete, tá, ao inspetor, agora cuidado, ao inspetor de quê? De operações. Receber, controlar e encaminhar ao comando a documentação das equipes operacionais e postos de serviço, realizando exame prévio e propondo providências quando for o caso. Deixa eu tentar te dar um exemplo aqui para você entender. Imagina o seguinte, nós temos missões. Então, por exemplo, hoje entrou de serviço 3 equipes da Guarda Municipal de Valparaíso. Cada equipe, equipe Alpha, equipe Beta e equipe Charlie. As 3 equipes, cada uma delas eu distribuí as missões. Equipe Alpha vai dar apoio para as escolas. Equipe Beta vai dar apoio ali, né, para um show que nós vamos ter no município, em determinado horário. E a equipe Charlie vai realizar o patrulhamento mesmo, e principalmente focado ali, né, em alguns pontos que a gente identificou que tem uma maior incidência, né, de problemas, né? Beleza. Cada equipe dessa, ao cumprir a missão, ela vai lá e faz um documentozinho, faz um RAI no sistema, né? Um registro no sistema, né? E para dar a baixa, informando que a missão foi cumprida. Beleza. Esse material, esse documento que comprova a atividade, o cumprimento da missão realizada pela equipe de rua, a equipe operacional, tá? Isso aqui, quem recebe, quem controla e quem encaminha para o comandante, dando o ok da missão, é o inspetor de operações. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é o líder, ele é o chefe direto do serviço de rua. O comandante não tem como, senhores, o comandante nem tem tempo de ficar ali fiscalizando pelo sistema ali, né, de rastreamento, se a viatura tá na área, não tá, se a viatura tá cumprindo a missão, não tá. O comandante tem que estar reunido com o prefeito, com outros órgãos, né, realizando atividades ali de liderança. Para isso ele tem um inspetor, tá, de operações que vai coordenar, controlar, fiscalizar todo o serviço de rua. Enquanto que o outro inspetor, o inspetor de pessoal e logística, vai estar cuidando da parte administrativa. Escala, atestado, presença dos guardas que são escalados, se alguém faltou ou não, e etc. Beleza? Ótimo. Compete também ao inspetor, né?
de operações elaborar as ordens de serviço operacionais do comando, encaminhando-as aos respectivos chefes de equipe. Olha que interessante como é que funciona. Imagina o seguinte, o comando, né, ele estabelece ali que a Operação Natal Feliz, pronto, onde as guardas municipais devem intensificar o patrulhamento em determinadas regiões e apoiar, por exemplo, no dia X, o caminhão da Coca-Cola que vai visitar a cidade. Pronto, beleza. O comando, ele criou a operação. Essa operação, ela é repassada ali para um inspetor de operações. O inspetor de operações, ele vai criar a estratégia, como vai ser feito isso, vai designar qual viatura acompanha cada coisa e ele passa isso aqui para os chefes de equipe. Quem são os chefes de equipe? Se nesse dia eu tinha 3 viaturas da Guarda Municipal de Serviço, não é isso? Cada uma com 3 guardas. Um desses guardas em cada uma das viaturas vai ser o chefe de equipe, porque cada viatura composta por 3 guardas é uma equipe, e um desses 3 tem que ser o chefe, tá? Porque senão eu vou ter 3 guardas que ninguém quer obedecer ninguém, e aí eu tenho 3 caciques e não tem nenhum índio, então todo mundo quer mandar. Não, não pode ser assim, não funciona, tá bom? Beleza? Maravilha, vamos lá. Compete também ao inspetor de operações estabelecer normas gerais de atendimento do centro de operações e telefone 153 e disciplinar o sistema de radiocomunicação. Senhores, é o inspetor, tá, de operações que vai coordenar, que vai estabelecer normas de como vai ser realizada a atividade, tá? De Copom, vamos colocar assim, né? Aquela atividade de atendimento do telefone 153, que é o número da Guarda Municipal, tá? Para atendimento das ocorrências. Então, por exemplo, vamos lá. O inspetor de operações, ele estabelece uma norma, não é isso? Estabelecendo o seguinte, se eu tenho 2 guardas municipais que são responsáveis por atender as ligações da comunidade, pedindo apoio aí da Guarda Municipal, eu não posso admitir que os 2 saiam, né, daquela salinha onde estão os telefones, né, ao mesmo tempo. Então ele estabelece a seguinte regra, se um, né, dos atendentes for ao banheiro, o outro tem que permanecer no local, até o retorno do outro. Aí vocês revezam, mas em hipótese alguma pode os 2 se ausentarem da sala, porque se o telefone tocar ninguém vai atender, tá ok? Então é ele que coordena isso, por quê? Porque essa questão de atendimento, senhores, está relacionado, não é a parte administrativa, é a parte operacional. Na verdade, a ocorrência inicia quando o cidadão liga para a central pedindo apoio. Olha, está ocorrendo tal situação, e etc, etc, etc. Esse cidadão, quando ele liga, ali eu já começo a ocorrência. Aí o atendente vai passar para o chefe de equipe da área, o chefe de equipe vai até o local atender ali o cidadão, beleza? Maravilha. Compete também, tá, ao inspetor aqui de operações elaborar a estatística operacional do serviço da Guarda Municipal. Poxa, se eu tenho 3 viaturas trabalhando de segunda a segunda, né, no município de Valparaíso, existem áreas onde eu tenho uma maior prática de crimes, uma maior prática de vandalismo, uma maior prática ali de atos, né, que venham a atentar contra o patrimônio do município. Essas áreas que eu vejo que tem uma maior incidência, né, de atos criminosos, né, eu chamo de área vermelha. E aí eu preciso ter a estatística, eu preciso ter dados para poder verificar o seguinte, olha, no bairro, por exemplo, Céu Azul, em Valparaíso, né, eu tive, por exemplo, 22 ocorrências de dano contra o patrimônio público do município. Enquanto que no bairro Y, eu só tive 2. Então, aonde eu tenho que empregar as viaturas? Eu tenho que dar uma preferência para essa região aqui, que eu chamo de área vermelha, onde eu tenho maior incidência de práticas de atos de dano contra o patrimônio público. Aí o que acontece? Só que eu só consigo essa informação se eu criar uma estatística. E quem elabora essa estatística é o inspetor de operações. Porque é ele que lidera, é ele que organiza, é ele que fiscaliza o serviço de rua. Todos entenderam? Beleza? Também compete a ele comparecer aos eventos de vulto, né, e às ocorrências de maior complexidade.
Então, se eu tenho ali uma ocorrência, né, um evento de vulto, onde eu vou ter muitas pessoas, um evento ali onde eu tenho uma maior incidência para a prática de baderna e etc., uma manifestação, por exemplo, contra atos da prefeitura, ali eu tenho uma maior chance de ter o quebra-quebra e etc. Então, eu como inspetor, né, de operações, eu como líder do serviço de rua, eu tenho que me fazer presente, tá? Não só em eventos de vulto, mas também em ocorrências de maior complexidade, né? Ocorrências que geram um maior cuidado ali, seja por causa da grande chance de prática de violência, etc. Tá? Se eu sou líder do serviço de rua, eu tenho que estar presente diante das situações que requerem maior cuidado, beleza? Também compete ao inspetor, tá, de operações zelar, primar, né, pela disciplina e qualidade no desempenho da atividade fim da guarda municipal. Então, assim, o guarda municipal que tá ali relaxado, preguiçoso, né, o cara almoça, ele para a viatura dele lá na base e ele quer só sair às 18 horas, ele quer dormir a tarde toda. Não, filho, você dorme em casa, irmão. Então, assim, a qualidade do serviço operacional, isso aqui, zelar, primar, cuidar, né, pela qualidade do serviço operacional, é função do inspetor de operações. Por quê? Porque ele é o líder, ele é quem vai fiscalizar, coordenar, né, essa atividade fim, essa atividade de rua. Então é ele que vai primar pela qualidade e também pela disciplina, tá? Então, assim, eu tenho ali, por exemplo, o guarda municipal, que ele não respeita o chefe de equipe. O chefe de equipe fala, pô, eu falo pro cara virar pra esquerda, ele vira pra direita. Aí eu falo, meu irmão, não falei pra você virar pra esquerda? Ele fala assim, dane-se, eu não sou militar não, parceiro, não manda em mim não. Você fez o concurso igual eu, né? Você entrou no mesmo dia que eu. Por que você acha que vai mandar em mim? Meu amigo, se eu estou na função de chefe de equipe, dentro dessa viatura quem manda sou eu. Então, assim, se esse cara não consegue, né, receber ordens, etc., ele está no lugar errado. Mesmo não sendo militar, a guarda municipal, ela prima pela hierarquia, como qualquer órgão. O que não tem hierarquia, o que não tem organização, o que não tem estabelecimento de competências, distribuição de atribuições, não funciona. Beleza? Maravilha. Também compete ao inspetor de operações fiscalizar, né, a instrução e orientação de emprego e cuidado com o armamento, bem como o trato com o público. Então, assim, senhores, as equipes de operações, né, as equipes que vão trabalhar na rua, elas vão ter contato com o público. E eu, como inspetor de operações, como líder das equipes, né, responsável ali por coordenar essa atividade de rua, eu também tenho que ter contato com o público. Né, até para saber, para poder fiscalizar como está indo tratar, como está sendo realizado o tratamento das equipes para com o cidadão. Às vezes você pega um guarda municipal ou um policial militar, enfim, um servidor em geral, que às vezes o cidadão vai fazer uma pergunta, o cara trata mal, né? O que você quer? Ah, não, dane-se, meu irmão, sai para lá. Fala, não, meu amigo, deixa eu te falar. Você é servidor público. E o que faz o servidor público? Servir ao público. E você tem que ter o trato, tá? Cordial com o cidadão, até porque é ele que paga, né, o nosso salário no final do mês. Então, assim, você como inspetor, né, de operações, você vai fiscalizar, tá, a instrução, a orientação, tanto relacionado ao emprego do armamento, não é isso? Como deve ser portado a arma. A arma é para ficar brincando, apontando para o colega? Não, você tem um procedimento. A arma é coldre, não é isso? A arma tem que estar com fiel, não é isso? Que é uma cordinha que segura o armamento. Se alguém tentar puxar, dificulta a tomada dessa arma, tá? E também fiscalizar, né, o trato do guarda municipal para com o público, não é isso? Se o cara é mal educado, ele não sabe lidar com pessoas, ele não pode estar na rua, não é isso? Beleza? E aí, senhores, de forma bem genérica, compete ao inspetor de operações fiscalizar a atuação da guarda municipal na sua execução, na execução da sua atividade fim, que é exatamente, né, a proteção ali, né, do patrimônio, dos bens e serviços, tá ok? Então, senhores, olha só que interessante, para a gente finalizar aqui, você não vai decorar essas atribuições, pelo amor de Deus, só entenda, tá, o núcleo, que você não erra. No final aqui nós vamos fazer algumas questões, eu vou te provar isso. Então, o que nós já vimos até agora? Nós vimos já 2 blocos de grupo, de órgãos, não é isso? Eu tenho os órgãos de direção geral. Aí aqui, meu amigo, eu estou falando de quem? De comando e de subcomando, não é isso? A função de comandante está muito mais relacionada a atividades de
relacionamento político com outros órgãos, com a prefeitura e etc., mais uma atividade externa de representação. E o subcomando, ele fica muito mais na área interna, comandando tudo ali em nome do comandante que está mais fora do prédio da guarda, representando o interesse do órgão. Aí eu tenho também os órgãos de direção setorial, tá? Então aqui eu divido em setores, eu vou separar em duas inspetorias. Eu vou ter a inspetoria de pessoal e logística, que está muito mais relacionada a atividades administrativas internas, e eu tenho a inspetoria de operações, que é uma inspetoria relacionada muito mais à atividade de rua, né? Atividade, né, fim, né, das equipes operacionais, das equipes que vão estar na rua todos os dias ali protegendo os bens, serviços e instalações do município de Valparaíso. Beleza, senhores? Fácil até aqui? Tranquilo? Beleza. Com isso eu finalizo esse bloco e a gente volta já já com o próximo bloco, dando continuidade ainda falando de algumas atribuições, tá? Já já a gente vai falar aí, né, da corregedoria, da ouvidoria, nós vamos falar também, né, que são os órgãos especiais, nós vamos falar aí também das assessorias, né, das comissões, ou seja, vamos dissecar aí toda a estrutura da Guarda Municipal de Valparaíso. Qualquer dúvida, deixe no comentário, aguardo você no nosso próximo encontro.